estimação poderão tomar o lugar da pessoa. Às vezes você vai fazer uma macumba e pega no animal. Eles brigaram, foi, pastor? O gato e o cachorro brigou, foi? Como foi essa briga? O gato furou o olho dele, foi? O seu marido sonhou? Eu não entendi, tô meio perdido. Coloca aí direitinho. Ele perdeu a visão do olho esquerdo. Por quê? Então, assim, é bom que você tenha um animal em casa. Eu sei que sofre muito. Eu passei muito tempo sem animal. Por quê? Quando morre, a gente chora. Eu sou muito apegado aos animais, muito mesmo. Quando eu chego em casa, eu falo com tudinho, meus passarinhos, os gatos. Miau, 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 miau. Eu fico de noite conversando com eles. Porque minha gata ela quer ser cachorra. E ela fica cantando: eu quero ser uma cachorra de Jesus. Eu quero ser uma cachorra de Jesus. E é o senhor dormindo e a gata cantando: eu quero ser uma cachorra de Jesus. Eu vou lá, dou cheiro. Ela é meia doida, a minha gata é meia doida. E porque o gato puxa o dono, né? Eu quero ser uma cachorra de Jesus. Eu quero ser uma cachorra de Jesus. Aí eu falo, ela responde pela minha própria boca. E mas é bom, né, a gente ter um animal de estimação. Mas quando ele sofre, a gente sofre muito, né? Aí eu desisti. Eu digo, não vou ter mais animal de estimação, não. Mas acaba tendo. Meu marido sonhou que perdia a visão do olho esquerdo. Há 2 dias. Hoje meu cachorro brigou. Temos 4. Aquele que o Senhor viu não foi o que se machucou. São todos machos e de vez em quando eles brigam. Olha. Aí um deles perdeu, né? Olha. E o seu marido sonhou perdendo a visão. Isso às vezes, é o seguinte, às vezes é um feitiço, alguma coisa que faz, aí o cachorro toma a frente. E às vezes um demônio entra no cachorro. Mesmo sendo cachorro de estimação. Eu já vi demônio dentro de cachorro já. Ele anda de 2 pés. Ele olha que nem uma pessoa. Ele olha assim, ó. É como se fosse, assim, câmera lenta, vai. Como se o olho fosse antes do pescoço. Então, às vezes acontece isso, tá? É bom que você abençoe e benza seus cachorros. A mulher fez um voto comigo e foi mudar de casa. E quando ela foi mudar de casa, a gata dela, de estimação, que dorme com ela na cama, atacou ela. Foi um demônio que entrou dentro da gata. A gata... Foi. Aí ela levou a gata para um psicólogo de gato. Aí o cara disse, não, é porque a mudança é muito estressante. Mas não tinha feito a mudança. A mudança foi, depois foi a gata, né, com ela. Mas a gata, ela atacou que não fosse uma pessoa. É bom que você unge os seus animais, unge os seus passarinhos, ou fale com eles, Deus te abençoe, passarinhos. Fale com eles e abençoe eles, aí os bichos não entram, não. Eu já vi uma cachorra minha chamada Lobona. E até hoje eu não sei o que foi que houve ali, não. A Lobona, tem a Lobinha, que eu criei desde a avó dela, e tem a Lobona. Lobona era uma fila brasileira. Sabe que fila brasileira cresce muito, né? Chega a 2 metros de comprimento, né? Ela estava com os 2 pés. Eu cheguei de uma vigília, noite de lua cheia, eu não sei qual era o mês. Cheguei de uma vigília às 3 ou foi 4 horas da manhã. Aí quando eu entrava, Lobinha e Lobona me atacavam assim, beijando, cheirando, lambendo, né? Aí um dia eu cheguei em casa, aí estava a Lobona. A Lobona era maior do que eu. Ela em pé, ela é maior do que um homem. É o fila brasileiro, né? Já a Lobinha é uma cachorra vira-latinha, bem pequenininha. Aí eu amava as duas, tá? Eu sei que Lobona, quando eu cheguei em casa, ela estava de 2 pés. E estava assim, ó. Virgem Maria, quase cagava de medo. Eu nunca vi aquilo, não. Aí eu já contei aqui na live que eu parei e ela parou e Lobinha
ficou escondida dentro da casa dela. Eu notei que era uma coisa espiritual, porque lobinha pulava em cima de mim, me lambia e ficava, né? Mas não, lobinha se escondeu dentro da casa, ficou. E lobona ficou de 2 pés, como fosse uma pessoa assim, com a mão assim, ó. Do jeito que eu tô a minha mão assim, ó. A minha mão, ó. Aí quando eu entrei, ela fez. É um au, um grunhido bem longo. Aí eu fiz, Lobona, eu tenho esse costume de falar com meus animais, né? Quando eu chego, antes de eu dormir, eu falo com sim ou não. Aí sim ou não fica, eu quero ser uma cachorra de Jesus. Eu quero ser cachorra safada, tão cheirosa essa cachorra. Eu quero ser cachorra, não quero ser gata não. Hoje você está com crise existencial, é? Aí eu fico conversando, brincando com ela, né? Mas aí eu brincava com Lobona. A única reclamação é que ela me lambia demais, né? Aí ela tava assim com a mão assim, ó. É uma saudação Enube, viu? É uma saudação Enube. Eu já vi um Enube. E já vi um sacerdote assim, ó. Essa saudação tem mais de 6.000 anos de idade, essa saudação, ó. A mão dela tava assim, ó. Tá vendo aí? Aí eu entrei, abri o portão. Aí estranhei, porque nem Lobona e nem Lobinha me atacaram para me dar cheiro. Ontem foi o ano noivo judaico, foi. Fernando Bartolomeu falou e tudo aqui. Aí ela fez... Eu não sei o que foi, gente. Eu sei que minha mãe era uma sacerdotisa. De repente minha mãe abre a porta, que a porta da gente era de duas bandas, né? Ela abre a porta de cima e fez, Joilson, entra. Eu digo, mãe, entra. Mãe, entra. Aí ela abriu a porta de baixo, eu entrei e ela... E a lua prata, lua de prata, barabababá. Ela entre e deite e durma. Foi uma ordem. Aí eu entrei, tirei minha roupa, fiquei de short e deitei. Nem lanchei nem nada, fui dormir. Ela foi dormir. No outro dia, quando eu me acordo, minha mãe tinha saído, eu acho que foi buscar pão, alguma coisa. A menina estava dormindo, que a minha irmã estava dormindo, né? Na época minha irmã tinha uns 6 anos, 7 anos. Aí eu disse, oxi. E quando eu abri a porta traseira de casa, de repente, Lobona, foi, Lobona. Me lambendo. Calma, Lobona, calma, e Lobinha. Oxi, oxi. Lobinha pequenininha, pulando, e a Lobona lambendo minha cara. Aí eu agarrei a Lobona. Até hoje eu não sei. Minha mãe nem falou nada, nem eu falei, ficou por isso mesmo, né? Então existe isso. Tem um nomezinho na internet que chama assim, como é o nome? Quando os espíritos entram nos animais. Não estou dizendo que é o seu, não. Foi só uma conversa que foi puxada, né? No seu caso, eu acho que foi um livramento, que o seu marido sonhou e depois ele perdeu o olho. Possa ser que um espírito tenha entrado nos outros e prejudicado o seu cachorro. Skinwalker é um skinwalker. Esse skinwalker está sendo mais visto por causa das câmeras. Tem gente que bota a câmera e vai dormir e a câmera fica filmando. Aí vê o animal andando de 2 pés, vê o animal olhando como fosse uma pessoa. Você conhece pelo olho. O olho faz. Agora o olho vai e o pescoço vai atrás. O skinwalker. Qualquer coisa eu posso falar mais sobre isso amanhã, tá? Cuidado com skinwalker. Antigamente os skinwalker era mais onde tinha tesouro. Por isso, num lugar onde tem tesouro, tenha cuidado com onça, com javali, com cobra,
vá com botas, luvas e um revólver bem bom. Mas tem que ser um revólver bem bom. Porque se um skinwalker atacar, aí você vai ter que reagir. O skinwalker é um animal possesso. E eles estão, agora com esse negócio de câmeras, estão entrando nos gatos, nos cachorros. Chegam a dormir com a dona, dormir com o dono. Já se levantou até teoria que isso é genética, é o satélite, é as injeções que estão dando nos animais. Mas está havendo uma coisa muito estranha. Então, benza-se os animais. O exemplo que nós podemos encontrar que os animais são inteligentes é a burra de Balaão. A burra de Balaão salvou Balaão. Quem salvou Balaão de morrer foi a burra, a mula. A mula não deixou o anjo matar Balaão. E Balaão ainda deu umas porradas nela, né? Olha que coisa, né? Interessante demais, né? Então, quando você tem um animal de estimação, quem tem problema espiritual, é bom ter um animal de estimação. Quando eles morrerem, agradeça a eles e enterre eles. Tá? Porque às vezes um animal morre na frente da pessoa. O animal substitui. O maior exemplo disso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro substituía você. Existiam 2 cordeiros. Um chamado Cordeiro Sacrificial e o outro chamado Azazel. Cordeiro Azazel. O cordeiro sacrificial era imolado, o seu sangue era derramado e usado na Arca da Aliança. E o Azazel era abandonado no deserto para morrer de fome ou ser comido pelas feras. Eles representavam o dono. Então os animais representam o dono. Isso está na Bíblia, na nossa cara. Mas ter cuidado agora, com esse tempo que a gente está tendo, é um tempo muito doido, que eu acredito que os animais estão ficando possessos. Do jeito que está tendo pessoas ficando possessas no meio da rua, no trânsito, querendo brigar no trânsito, então é bom que a pessoa tenha um mascote. Veja aí, mascote, Joilson de Assis. O mascote é um animal que você alimenta e cuida. Ele substitui você. Ele te avisa. Existe o anjo que se transforma num animal de estimação. E existe o próprio animal. O próprio animal. O cara tem uma fazenda e sonhou com o boi dele urrando. O boi... E ele olhava e o boi... Aí quando ele olhava tinha uma serpente muito venenosa. Ele dizia, uma serpente. Aí ele acordava pegando um pau para matar a serpente. E de fato, no sítio dele tinha uma serpente, um ninho de serpente venenosa. O boi estava avisando a ele. Eu acredito nisso, gente. Quem é que acredita nisso? Eu acredito. A burra de Balaão, a mula, não avisou Balaão do anjo? Porque o boi não pode ter avisado uma cobra de um ladrão, né? Esses animais que a gente come eles e cuida deles, eles são especiais. Às vezes é um anjo que se transforma no animal e avisa. Mas às vezes é o próprio animal. Eu acredito nisso. E qual a diferença do mascote para... Você tem 100 boi. Os 100 bois são mascote? Mais ou menos. Se você tem 100 bois, você tem que escolher um. Esse não morre e tem vida de rei. E no mínimo, uma vez por mês, você tem que dar comida a ele. Aí ele se torna o seu mascote, aquele que corta o mal. Né? Isso acontecia em todas as caravelas, inclusive de Colombo, Américo Vespúcio, Cabral, os piratas da perna de pau, todos eles têm papagaios. A Companhia das Índias Ocidentais da Holanda não saía um navio sem ter um mascote. E a Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias da Inglaterra e a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, que eram rivais. E todos elas só saíam quando tinha um mascote. O mascote, você não podia comer o mascote. Ao contrário, você tinha que tratar ele como se fosse uma pessoa. Quando o mascote morria, aí você tem que ficar alerta, é algum aviso.
É um aviso. Mas isso está na história, é história mística. Eu vou falar para você da história mística. É. Ah, olha. É. Então, às vezes, vem uma enfermidade para uma pessoa e pega no animal. Entendeu? É. Então, assim, você mora no sítio, você tem 10 boi, 30 vacas, 40 não sei o que lá. Escolha um para ser mascote. Aí esse que você escolheu, ele tem que ter vida de rei. Ele vai dominar sobre os outros animais. E se vier um espírito, um demônio, ele ataca o espírito, ou o espírito às vezes mata ele. É. Aí se uma enfermidade, pode ser que pegue no animal. É. E isso acontecia direto em Israel. Israel colocava o pecado dentro do animal. Quer transferência maior do que essa? O bode, a pessoa tem que fazer uma reza em cima das costas do animal. Aí o pecado saía de dentro da pessoa e ia para o animal. Olha, interessante, né? Então veja aí, a lei do mascote, Joilson de Assis. Olha o título, quem é que vai escrever o título? A lei do mascote, Joilson de Assis. Aqui, a lei para você decorar, tá? A lei do mascote, a lei do mascote. Joilson de Assis. Pessoas também podem ser mascote. Sacerdote pode ser mascote. É. A lei do mascote. Aí gera um L de ligação. É. A lei do mascote. Veja, esse vídeo é de quase 2 horas. Eu explicando o que é o mascote, como é, de que forma é. Jesus Cristo era o mascote, era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era o mascote de Adão. É. E o Cordeiro morreu no lugar de Adão. Aí é onde nasceu a filosofia do sacrifício. Veja aí, a filosofia do sacrifício. Como é que nasceu o sacrifício? Por quê? Para quê? Como? Por que Deus exigia sacrifício? A filosofia do sacrifício. Os mascotes eram sacrificados para livrar o mal. Era. Eles se viam de para-raio. Interessante demais, né? Cristo, ele foi o nosso para-raio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, o Cordeiro que nos traz a paz. Gente, muito obrigado. Paz e luz na tua vida. Veja aí, a lei do mascote.